A cidade inteira me julgou e me expulsou, pois minha irmã espalhou um boato que eu tinha um caso com o marido dela. Anos depois, voltei como a nova dona da única fábrica que empregava todos eles. A placa de Bem-vindos à Vale da Serra estava exatamente como eu me lembrava, gasta, com a tinta descascada, castigada pelo sol impiedoso que nunca deu trégua a esta cidade. Foi a última imagem que vi pelo espelho retrovisor do ônibus, há 10 anos, enquanto as lágrimas se misturavam à poeira da estrada e ao peso de um julgamento que eu não merecia. Hoje, eu a encarava através do para-brisa de um carro que valia mais do que a maioria das casas nesta rua. Um sorriso que era quase uma careta de dor repuxou meus lábios. Eles me expulsaram como se eu fosse lixo. Agora, eu voltava, como a dona do único prato de comida decente que eles tinham. Meu carro, um sedã preto e silencioso, deslizava pelas ruas esburacadas da minha memória. As mesmas casas com cortinas de crochê, os mesmos cães vira-latas dormindo preguiçosamente nas sombras, as mesmas vizinhas que, como sentinelas da vida alheia, pararam de varrer suas calçadas para seguir meu veículo com olhos espantados. O zumbido das fofocas começou quase instantaneamente, um enxame invisível que pairava no ar. Eu podia quase ouvir as perguntas sussurradas. Aquela não é a Helena? A filha mais nova de Clotilde? A sem-vergonha? O que ela está fazendo aqui? Parei em frente à casa que um dia foi meu lar. A pintura, um amarelo desbotado, parecia cansada. As janelas que minha mãe mantinha sempre brilhando, agora pareciam opacas, tristes. E ali, no jardim, estava minha irmã, a arquiteta da minha desgraça. Laura. Ela regava as mesmas roseiras que nosso pai plantou. O nome que um dia significou amor e cumplicidade, hoje só me trazia um gosto amargo à boca. Ela me viu. O regador de plástico verde escorregou de sua mão, caindo com um baque surdo na grama. A água se espalhou, escurecendo a terra, seca. O rosto dela, que eu um dia considerei o mais bonito da cidade, se contorceu em uma máscara de puro choque, beirando o pavor. Era exatamente a reação que eu passara anos imaginando. A reação de alguém que sabe, com certeza absoluta, que o passado que tentou enterrar as 7 chaves acabara de arrombar a porta da frente. Desci do carro. O salto fino da minha bota afundou um pouco no asfalto remendado. Escolhi meu melhor vestido para a ocasião, um tubinho azul marinho que transmitia a mensagem que eu queria: poder, sucesso, distância. Meu cabelo, antes longo e sempre preso num rabo de cavalo, agora estava num corte curto e elegante, que balançou com a brisa quente e poeirenta. Eu não era mais a garota de 19 anos, de vestidos floridos e olhos cheios de sonhos. Aquela menina morreu no dia em que foi traída pela própria irmã. Helena! Ela gaguejou, os olhos fixos em mim, como se eu fosse uma aparição, um fantasma vindo cobrar uma dívida antiga. Olá, Laura. Minha voz soou fria e calma, um contraste gritante com a fúria que fervia sob a minha pele. Surpresa em me ver? Não dei a ela a chance de responder. Comecei a caminhar lentamente em direção ao portão enferrujado. Cada passo era calculado. Cada movimento, ensaiado 1000 vezes na minha mente. Eu não vim em busca de paz ou perdão. Eu vim para o acerto de contas. A verdade que ninguém quis ouvir na época, é que Laura sempre me invejou. Era uma inveja silenciosa, doentia, que crescia nas sombras da nossa vida. Mamãe costumava dizer, com um orgulho ingênuo, que eu tinha estrela, que as coisas simplesmente davam certo para mim. Eu passava nos testes da escola com as melhores notas, ganhei a única bolsa de estudos para um curso técnico na cidade vizinha. Fui escolhida rainha do baile da colheita. Coisas pequenas, vitórias de uma vida provinciana, mas que para Laura eram como alfinetadas constantes em seu ego. Ela acreditava que a vida me entregava tudo de mão beijada. Mal sabia ela das noites em claro, dos livros que eu devorava, do esforço que eu colocava em cada pequena tarefa. Ela via apenas o brilho da conquista, nunca o suor da jornada. E em sua mente distorcida,
Isso era uma profunda injustiça. O ponto de ruptura foi Ricardo. Lindo, gentil, herdeiro da pequena fazenda de gado da região, Ricardo era o sonho de consumo de todas as garotas, incluindo da minha irmã. Quando ele me tirou para dançar na festa, e semanas depois, me pediu em namoro, eu vi algo nos olhos de Laura que me assustou. Não era mais só inveja. Era um ressentimento frio, quase ódio. Naquela época, ela já era casada com Marcos, um homem bom, um operário dedicado da fábrica de tecidos, a única da cidade. Marcos a adorava, mas para Laura, ele era um lembrete diário de seus sonhos frustrados. Ele era a personificação da vida simples que ela nunca quis. Foi então que ela teceu sua teia. Uma mentira tão sórdida, tão cruel, que foi capaz de demolir minha vida em poucos dias. Ela começou a sussurrar para as amigas, depois para as vizinhas, que eu estava tendo um caso com o marido dela, com Marcos. Um homem que me via como uma irmã mais nova. A história era um absurdo, mas Laura a contou com a convicção de uma atriz premiada. Ela inventou encontros secretos atrás da igreja, bilhetes de amor que nunca existiram, olhares cúmplices trocados durante o almoço de domingo. Ela chorou, se fez de vítima, de esposa traída pela própria irmã. A cidade, sempre faminta por um escândalo para quebrar a monotonia, devorou a história. Ninguém questionou. Ninguém duvidou. Era muito mais interessante acreditar que a garota de ouro era, na verdade, uma qualquer. Agora, parada em frente àquela casa, vendo o pânico desfigurar seu rosto, eu sabia que ela se lembrava de cada palavra mentirosa que proferiu. Ela sabia exatamente o tamanho do mal que me causou. "O que você quer, Helena?" Ela finalmente conseguiu dizer. A voz não passando de um fio. Um sorriso gelado se formou em meu rosto. Vim apenas fazer uma visita. E talvez tratar de alguns negócios. Fiquei sabendo que a fábrica de tecidos Vale da Serra não anda muito bem das pernas. O rosto dela ficou pálido como cera. A fábrica. O emprego de Marcos. O emprego do pai, do tio, do vizinho. O coração econômico que mantinha aquela cidade respirando com dificuldade. Como você sabe disso? Eu sei de muitas coisas, irmãzinha, eu disse. E a palavra irmãzinha saiu carregada de veneno. Por exemplo, eu sei que a empresa multimilionária que comprou a fábrica na semana passada, a Têxtil Nova Era, me tem como sua principal diretora. E a primeira filial que eu fiz questão de visitar, bem, foi justamente esta. O queixo de Laura caiu. O horror do entendimento finalmente a atingiu em cheio. Ela não estava mais olhando para a irmãzinha que ela esmagou e expulsou. Estava olhando para a mulher que agora era dona do seu futuro. Do futuro de seu marido. Do futuro de toda a cidade. Tenho uma reunião com a diretoria amanhã de manhã. Continuei, minha voz tão cortante quanto um caco de vidro. Vamos decidir o futuro da fábrica e, consequentemente, o futuro de todos que trabalham lá. Imagino que o seu querido Marcos ainda bata o cartão todo dia, não é? Ela apenas balançou a cabeça, incapaz de falar. O gosto do poder, da vingança se desenhando, era doce e inebriante. Por 10 anos eu sonhei com este momento. O momento em que eu veria o medo nos olhos daqueles que me apedrejaram com palavras. E começar por ela, pela origem de tudo, era o primeiro e mais delicioso passo. Dei as costas e caminhei de volta para o meu carro, sentindo os olhos dela queimando em minhas costas. A gente se vê por aí, Laura. Afinal, somos vizinhas de novo. E de certa forma, eu sou a chefe do seu marido agora. Entrei no carro, liguei o motor e parti, deixando-a paralisada no jardim. Uma estátua de desespero em meio às rosas, com uma poça de lama se formando a seus pés. O primeiro ato da minha vingança estava concluído. A semente do pânico estava plantada. Agora, era só uma questão de tempo para assistir à colheita. A notícia da minha volta se espalhou por Vale da Serra com a velocidade de um incêndio em pasto seco. Naquela noite,
no único hotel decente da cidade, que, para os padrões de fora, era pouco mais que uma pensão arrumada. Eu podia sentir os olhares me seguindo. O recepcionista, um rapaz que devia ter a minha idade e que certamente se lembrava de mim, gaguejou ao pedir meus documentos. A garçonete do restaurante, uma mulher mais velha cujo rosto me era familiar, quase derrubou a bandeja ao me ver sentada a uma mesa. O silêncio que se instalou quando entrei foi pesado, denso, carregado de memórias e de uma curiosidade mórbida. Eles não estavam apenas surpresos, estavam desconfortáveis. A presença da pecadora trazia de volta a lembrança de sua própria hipocrisia. Enquanto comia, fragmentos de conversas chegavam aos meus ouvidos. Sussurros disfarçados, cabeças se inclinando umas sobre as outras. É ela mesma. Não envelheceu nada. O que será que veio fazer aqui? Eu mantive, a cabeça erguida, o garfo e a faca se movendo com uma calma que eu não sentia por dentro. Por baixo da fachada de frieza, meu coração batia como um tambor de guerra. Cada olhar era uma facada, reabrindo feridas que eu pensei estarem cicatrizadas. A memória daquele tempo, 10 anos atrás, voltou com uma clareza brutal. O conflito não foi uma batalha aberta, foi uma execução pública em câmera, lenta. Começou com os olhares de soslaio, os cochichos quando eu passava. Depois, o silêncio. Meus amigos, aqueles com quem eu cresci, com quem dividi segredos e sonhos debaixo da mangueira na praça, começaram a me evitar. Lembro-me de encontrar Ana, minha melhor amiga desde a infância, no mercado. Nossos carrinhos quase se chocaram no corredor do arroz e feijão. Ana, eu disse com um alívio genuíno por ver um rosto amigo. O sorriso dela morreu nos lábios. Ela olhou para os lados, como se estivesse com medo de ser vista falando comigo. Helena, eu estou com pressa. Ela murmurou, desviando o olhar e empurrando seu carrinho com uma velocidade desnecessária, me deixando ali, parada, com um pacote de macarrão na mão e um nó se formando na garganta. Aquele foi o primeiro, de muitos golpes. As portas que antes se abriam com sorrisos, agora se fechavam na minha cara. Fui demitida do meu emprego de meio período na padaria. O Sr. Manuel, o dono, um homem que me viu crescer e sempre me dava um pão doce no final do expediente, não conseguiu olhar nos meus olhos. As freguesas estão comentando, Helena. Fica ruim para o negócio, entende? É uma questão de moral. Moral. A palavra que eles usavam para justificar sua crueldade. O golpe mais duro, no entanto, veio de Ricardo, meu namorado, o homem que dizia me amar. No início, ele tentou me defender. É tudo fofoca, Helena. Eu conheço você. Mas a pressão da cidade era implacável. A mãe dele, uma mulher rígida e devota, o proibiu de me ver. Seus amigos faziam piadas maldosas quando ele passava. A dúvida, como uma erva daninha, começou a crescer em seu coração. A conversa final aconteceu na varanda da casa dele ao entardecer. As cigarras cantavam, indiferentes ao drama humano. Helena, você precisa me dizer a verdade, ele disse, a voz tensa. Houve alguma coisa entre você e o Marcos? Eu o encarei, incrédula. Você está me perguntando isso? Você, Ricardo? Você realmente acredita que eu seria capaz de uma coisa dessas? Ele não respondeu. Apenas desviou o olhar para as montanhas no horizonte, e naquele silêncio eu tive a minha resposta. A confiança dele, a base de qualquer relacionamento, havia se esvaído, corroída pelo veneno da fofoca. É a sua palavra contra a da sua irmã, ele disse finalmente. E ela é uma mulher casada, Helena. Por que ela mentiria sobre algo tão sério? A ingenuidade daquela pergunta me atingiu como um soco. Ele não conseguia ver a maldade, a inveja que a motivava. Para ele, como para todos os outros, a história de Laura fazia mais sentido. A esposa traída era uma figura muito mais crível do que a irmã invejosa.
Acabou, Ricardo, eu disse, a voz embargada pelas lágrimas que eu me recusava a derramar na frente dele. Se você não pode confiar em mim, não temos mais nada. Eu me virei e fui embora, deixando para trás o homem que eu amava e o último pilar de apoio que eu achava que tinha. Naquela noite, eu chorei até não ter mais lágrimas. Chorei pela traição da minha irmã, pela covardia dos meus amigos, pela perda do meu emprego e pela dor de um amor que não foi forte o suficiente para resistir à maledicência. A cidade inteira me julgou e me condenou sem um julgamento justo. Eu me tornei um pária. As crianças apontavam para mim na rua. As mães puxavam seus filhos para perto quando eu me aproximava. Eu era a destruidora de lares, a sem vergonha. A mentira de Laura se tornou a verdade absoluta de Vale da Serra. Naquela época, a fábrica já era o centro de tudo. Meu pai trabalhou lá até se aposentar. Marcos, o marido de Laura, era um tecelão respeitado. A vida da cidade girava em torno do apito da fábrica, que soava 3 vezes ao dia, marcando o ritmo da existência de todos. Perder meu emprego na padaria foi ruim, mas o que doeu foi a impossibilidade de conseguir outro. Ninguém me daria uma chance. Meu nome estava manchado, minha reputação destruída. Minha própria casa se tornou uma prisão. Mamãe, uma mulher de coração bom, mas fraca de espírito, ficou dividida. Ela não queria acreditar na mentira de Laura, mas a pressão social era esmagadora. Ela parou de ir ao grupo de oração da igreja porque não aguentava os olhares de pena. Nossa casa, antes cheia de risadas, ficou silenciosa e tensa. Laura, a vítima, recebia visitas de consolo, enquanto eu, a acusada, era mantida reclusa. A decisão de ir embora não foi uma escolha, foi uma necessidade. Eu estava sufocando. A cidade, com suas ruas estreitas e mentes mais estreitas ainda, estava me esmagando. Eu precisava de ar. Precisava escapar daquele tribunal a céu aberto. Agora, sentada no restaurante do hotel, vendo aqueles mesmos rostos, agora mais velhos, mais enrugados, me observando com uma mistura de medo e curiosidade, eu senti uma onda de satisfação sombria. Eles não me viam mais como a garota indefesa que eles expulsaram. Eles viam uma mulher poderosa, uma ameaça. O carro importado, as roupas caras, a postura confiante. Tudo isso gritava que eu não era mais uma vítima. Terminei meu jantar, assinei a conta no quarto e me levantei. Caminhei em direção à saída com a mesma calma deliberada. Ao passar por uma mesa onde 3 mulheres, que eu reconheci como as maiores fofoqueiras do bairro, conversavam animadamente, fiz uma pausa. Elas se calaram instantaneamente. Eu me inclinei um pouco, um sorriso enigmático nos lábios. "Boa noite, senhoras", eu disse, minha voz baixa e clara. "Espero que estejam tendo uma noite agradável. A cidade continua a mesma, não é? Tão acolhedora." Sem esperar resposta, eu me virei e saí, deixando-as de boca aberta. O jogo havia mudado. Eu não estava mais fugindo dos seus julgamentos. Eu estava os confrontando. E amanhã, na sala de reuniões da fábrica, o verdadeiro confronto começaria. Eles me tiraram tudo: amigos, emprego, amor, dignidade. Agora, eu tinha o poder de tirar o ganha-pão deles. E a ironia disso era tão amarga e, ao mesmo tempo, tão deliciosamente doce. A manhã seguinte nasceu com o mesmo sol forte de sempre, mas para mim, o ar de Vale da Serra parecia diferente, carregado de expectativa. Enquanto eu guiava meu carro em direção à fábrica, passando pelas ruas que um dia percorri a pé, a memória da minha partida me assaltou com a força de uma tempestade. Fugir daquele lugar não foi um ato de coragem, foi um ato de sobrevivência. Eu entrei no primeiro ônibus que saía da rodoviária poeirenta, com uma mochila nas costas, o pouco dinheiro que minha mãe me deu escondido no bolso, e uma dor tão grande no peito que eu mal conseguia respirar. Cada quilômetro que me afastava de Vale da Serra era um alívio e uma agonia. Eu estava livre do julgamento, mas estava completamente sozinha. Cheguei na capital,
uma selva de concreto e gente apressada que não se importava com quem eu era ou de onde vinha. E essa indiferença foi a minha salvação. Ninguém me conhecia. Ninguém sussurrava quando eu passava. Pela primeira vez em meses, eu era anônima. Consegui um emprego como garçonete em uma lanchonete movimentada, trabalhando em turnos duplos, economizando cada centavo. Morava em um quartinho alugado nos fundos de uma casa, onde o barulho da cidade grande era minha única companhia. Na solidão daquelas noites, a raiva e a humilhação começaram a se transformar em outra coisa: determinação. Eles me chamaram de qualquer, de sem valor. Eu jurei a mim mesma que provaria o contrário, não para eles, mas para mim. Peguei o dinheiro que juntei com tanto esforço e me matriculei em um curso noturno de administração. Minha vida se resumiu a trabalhar e estudar. Enquanto as outras garotas da minha idade saíam para festas, eu passava as noites debruçada sobre livros de contabilidade e planilhas. O cansaço era meu companheiro constante, mas a imagem do rosto de Laura, dos olhares de desprezo da cidade, do silêncio de Ricardo, tudo aquilo era o combustível que me mantinha acordada. Cada nota boa era uma pequena vitória. Cada matéria vencida era um tijolo na construção da minha nova vida. Anos se passaram. Eu me formei, a primeira da minha família a ter um diploma de nível superior. Com o diploma na mão, consegui um estágio na Têxtil Nova Era, uma empresa têxtil em franca expansão. Comecei no almoxarifado, organizando rolos de tecido. Mas eu não era mais a garota assustada de Vale da Serra. Eu era focada, proativa, faminta por oportunidades. Eu aprendia rápido, fazia perguntas, dava sugestões. Fui promovida a assistente de compras, depois a compradora. Em 5 anos eu era gerente de suprimentos. Minha ascensão foi rápida porque eu trabalhava com o dobro da dedicação de qualquer outra pessoa. Eu não tinha distrações, não tinha vida social. Minha carreira era a minha vingança, silenciosa. Aos 31 anos, após liderar um projeto de expansão internacional de enorme sucesso, fui nomeada diretora de operações, responsável por supervisionar todas as filiais da empresa. E foi aí que o destino, com sua ironia cruel e poética, me deu o mapa da minha vingança. Em uma reunião de diretoria, o CEO apresentou um plano de aquisição. A empresa queria comprar fábricas menores e mais antigas em locais estratégicos para reestruturá-las. No slide da apresentação, um nome saltou aos meus olhos e fez meu coração parar por 1 segundo. Fábrica de Tecidos Vale da Serra. A única empresa séria da minha cidade natal. O lugar onde a maioria das pessoas que me julgou e me fez mal ainda trabalhava para garantir seu sustento. O ar me faltou. O mundo pareceu girar. Era uma coincidência tão absurda, tão perfeita, que só podia ser o universo me entregando a faca e o queijo. Ninguém na sala de reuniões de São Paulo tinha ideia do que aquele nome significava para mim. Para eles, era apenas mais um ativo em uma planilha. Para mim, era o palco do meu retorno. Eu mesma vou liderar a reestruturação desta unidade, eu disse, minha voz soando surpreendentemente firme. Conheço a região. Será a minha prioridade. E agora, eu estava ali. Atravessei os portões da fábrica não como a filha do antigo funcionário, mas como a autoridade máxima. O cheiro de óleo e algodão era o mesmo, mas tudo parecia menor, mais velho. O barulho dos teares soava como uma batida fúnebre. A sala de reuniões era sombria, com móveis de madeira escura e arranhada. Sentados à mesa, com expressões que iam da ansiedade à hostilidade velada, estavam os gerentes locais. Entre eles, reconheci alguns rostos. Estava ali o Sr. Valdir, o gerente geral, um homem que frequentava minha casa para o café da tarde e que, na época, se fingiu de surdo para os meus apelos. E ao lado dele, Carlos, o gerente de produção, um colega de escola que foi um dos que mais fez piadas maldosas sobre mim. Eu me sentei na cabeceira da mesa, abrindo meu notebook com um clique seco que ecoou no silêncio tenso. Bom dia, senhores. Comecei, sem rodeios.
Sou Helena Couto, a nova diretora de operações da Têxtil Nova Era, e a partir de hoje, a responsável final por esta planta. Os olhos dele se arregalaram em reconhecimento. O choque era visível. O nome Helena trouxe de volta as memórias. Eu analisei os relatórios financeiros das últimas semanas. Continuei, projetando gráficos e números na parede. E para ser franca, a situação é pior do que eu imaginava. A produção está baixa, os custos estão altos e a fábrica está operando no vermelho há 18 meses. Nestas condições, a operação é inviável. Um murmúrio de pânico percorreu a sala. Sr. Valdir limpou a garganta. Senhora, quer dizer, Helena, estamos passando por uma fase difícil, mas com um pouco de investimento. Investimento? Eu o interrompi, meu tom gélido. A Têxtil Nova Era não investe em operações falidas, Sr. Valdir. Nós as reestruturamos. Ou as fechamos. A palavra fechamos pairou no ar como uma sentença de morte. Eles sabiam o que o fechamento da fábrica significaria para Vale da Serra. Seria o fim da cidade. O que a senhora pretende fazer? Perguntou Carlos, o gerente de produção, com a voz um pouco trêmula. A arrogância dos tempos de escola havia desaparecido. Eu o encarei por um longo momento, deixando-o desconfortável sob meu olhar. Para começar, vou conduzir pessoalmente uma auditoria completa. Operacional, financeira e de pessoal. Quero saber tudo, o que acontece aqui dentro, desde o chão de fábrica até esta sala. Quero conhecer cada funcionário, cada processo, cada centavo gasto. E ao final, eu vou decidir quem fica e quem sai. Eu fechei o notebook. A reunião estava encerrada. Levantei-me e eles se levantaram em um reflexo de respeito e medo. Meu escritório temporário será na antiga sala do fundador. Tenham todos um bom dia. E se eu fosse vocês, começaria a rezar. Saí da sala, deixando para trás um grupo de homens apavorados. Eles me julgaram, me condenaram e me expulsaram. Agora, o futuro deles, o sustento de suas famílias, o destino de toda a cidade que me virou as costas, estava inteiramente nas minhas mãos. A reviravolta estava completa. O poder era meu. E eu pretendia usá-lo. Os dias que se seguiram à minha primeira reunião foram marcados por um silêncio pesado. O medo era quase palpável. Uma névoa densa que se instalou nos corredores da fábrica e se espalhou pelas ruas de Vale da Serra. Quando eu caminhava pelo chão de fábrica, com meu tablet na mão e um olhar que não perdia nenhum detalhe, o barulho das conversas paralelas cessava instantaneamente. Os trabalhadores, muitos dos quais me viram crescer, agora desviavam o olhar, concentrando-se em suas máquinas com uma dedicação repentina. Eles não me viam mais como a Heleninha, a filha de Clotilde. Eles me viam como a executora, a mulher que detinha o poder de suas vidas em um simples toque na tela de um aparelho moderno. A bajulação veio em seguida, e era ainda mais nojenta que o medo. A esposa do padeiro, que me demitiu, apareceu na fábrica com uma cesta de pães e bolos, dizendo que era só um agrado para a nossa filha mais ilustre. Eu a dispensei com um agradecimento frio e mandei distribuir a comida no refeitório. Ana, minha antiga melhor amiga, tentou me ligar 3 vezes. Não atendi. Pessoas que cuspiam meu nome com desprezo, agora o pronunciavam com uma reverência forçada. Eles não me veneravam. Eles temiam o que eu poderia fazer. E por enquanto, isso bastava. Mas minha auditoria não era apenas uma ferramenta de intimidação. Era real. Mergulhei nos números, nos processos, nas falhas de gestão que quase levaram a fábrica à falência. Descobri que o Sr. Valdir era um incompetente, que o gerente Carlos desviava material para fazer pequenos trabalhos por fora. A podridão era mais profunda do que a simples ineficiência. E em meio a tudo isso, meu plano para o confronto final com Laura tomava forma. Eu não precisava gritar ou ameaçar. Eu tinha a única arma que importava: o futuro do marido dela. Marquei uma reunião com Marcos em meu novo escritório, a antiga sala do fundador, agora reformada,
com móveis claros e uma janela enorme com vista para toda a planta. Ele entrou, um homem abatido, envelhecido pelo trabalho duro e, eu suspeitava, por um casamento infeliz. Ele se sentou, torcendo o chapéu nas mãos. Marcos, eu fui direta com todos e serei com você. Comecei, olhando-o nos olhos. Seu nome está no topo da lista de demissões que estou preparando. Seu desempenho tem sido baixo e sua sessão é uma das menos produtivas. O pânico tomou conta do rosto dele. Helena, por favor, eu tenho família, eu tenho dívidas. Este emprego é tudo que eu tenho. Eu faço o que for preciso. Eu sei que você faz, Marcos, e é por isso que você está aqui. Existe uma maneira de você manter seu emprego. Na verdade, de conseguir uma promoção e um aumento. Ele me olhou confuso. Eu não quero sua lealdade, Marcos. Eu quero a da sua esposa. Mande Laura vir aqui, amanhã, sozinha. Diga a ela que o seu futuro depende dessa conversa. No dia seguinte, Laura entrou no meu escritório. Se ela estava pálida na frente da minha casa, agora parecia um fantasma. Usava um vestido simples, desbotado, e seus olhos estavam fundos, cercados por olheiras. Ela olhou ao redor da sala, para o meu nome na placa sobre a mesa, e eu vi o último resquício de sua arrogância desmoronar. "O que você quer de mim?" ela perguntou, a voz fraca. Eu me recostei na minha cadeira de couro, saboreando o momento. "Sabe, Laura, por anos eu me perguntei por quê. Por que tanto ódio? Eu era sua irmã, e você me destruiu. Você me jogou aos leões por nada. Você sempre teve tudo." Ela explodiu, a primeira faísca de emoção. A atenção do papai, as notas, os amigos, até o Ricardo. Eu só queria que você sentisse como era perder alguma coisa uma vez na vida. Perder alguma coisa? Eu ri, um som sem alegria. Você não me fez perder alguma coisa, Laura. Você me tirou tudo. Meu nome, minha dignidade, minha casa, meu futuro. Você me sentenciou a um exílio. Tudo baseado em uma mentira que você criou por pura inveja. Lágrimas de raiva e pena brotaram nos olhos dela. O que você vai fazer? Vai demitir o Marcos? Vai nos deixar sem nada? O futuro do seu marido está nesta mesa, eu disse, apontando para uma única folha de papel. De um lado, a carta de demissão dele. Do outro, um contrato de promoção para supervisor, com um salário 30% maior. A caneta está na sua mão. O preço para que ele seja promovido não é dinheiro. O preço é a verdade. Ela me encarou, sem entender. Eu vou convocar uma assembleia geral com todos os funcionários amanhã. Na frente de todos. Na frente do seu marido, dos seus vizinhos, de todas as pessoas para quem você chorou suas mentiras. E você vai subir no palco e vai contar a verdade. Cada detalhe sórdido. Vai dizer por que inventou a história e vai limpar o meu nome na frente da cidade inteira que você mesma ensinou a me odiar. O horror tomou conta dela. Você não pode me pedir isso. Eu posso, e estou pedindo. É isso. Ou amanhã mesmo o Marcos estará na rua. E eu garanto a você, com a reputação que a família de vocês tem agora, ninguém nesta cidade ou nas próximas vai dar um emprego a ele. Vocês vão perder a casa. Vão perder tudo. A escolha é sua. A sua ruína ou a minha. Redenção pública. Ela chorou. Um choro feio. Desesperado. Ela olhou para as próprias mãos, para a aliança no dedo. Ela estava encurralada, presa na teia que ela mesma teceu há tantos anos. Eu faço. Ela sussurrou derrotada. Eu faço. No dia seguinte, o pátio da fábrica estava lotado. A tensão era elétrica. Eu subi em um palco improvisado. Todos os olhos estavam em mim. Eu chamei vocês, aqui para falar sobre o futuro desta fábrica. Comecei. Mas antes de falar do futuro, precisamos acertar uma conta com o passado. Eu fiz um sinal. Laura subiu ao palco, trêmula, pálida. Marcos a olhava da primeira fila, o rosto uma mistura de confusão e pavor.
Eu entreguei o microfone a ela. O silêncio era total. E então, com a voz embargada, ela começou a falar. Ela confessou tudo. A inveja desde a infância, o ciúme de Ricardo, a invenção da mentira sobre o caso com o próprio marido. Ela contou como envenenou as mentes das vizinhas, como se fez de vítima. A cada palavra, um murmúrio de choque percorria a multidão. Eu via os rostos das pessoas que me julgaram. Vi o queixo caído do Sr. Valdir, o rosto vermelho de vergonha da esposa do padeiro. Vi o choque nos olhos de Ricardo, que estava no fundo da multidão, atraído pela comoção. Quando Laura terminou, em meio a soluços, e disse: Helena nunca fez nada, a culpa foi toda minha, eu peguei o microfone de volta. Olhei para a multidão, para aqueles rostos agora constrangidos. Por 10 anos, eu carreguei o peso de um pecado que não cometi, julgada por todos vocês. Minha voz era firme, cortante. Hoje, vocês ouviram a verdade. Eu peguei a lista de demissões que estava no meu bolso. Todos prenderam a respiração. Lentamente, rasguei o papel em pedaços. A fábrica não vai fechar. As demissões em massa estão canceladas. A partir de segunda-feira, implementaremos um novo plano de gestão. Os incompetentes e corruptos serão retirados. Lancei um olhar direto para Valdir e Carlos. E os trabalhadores de Saint-Darno Verdade terão seus empregos. Vamos salvar este lugar. Não por vocês, mas porque é o certo a se fazer. Eu não voltei para me vingar destruindo a cidade. Minha vingança era esta: a verdade. Desci do palco, deixando para trás uma multidão em silêncio atordoado e uma irmã desmoralizada. Laura foi exposta, e esse era um castigo que ela carregaria para sempre em Vale da Serra. Eles não me veneravam, mas nem apenas me temiam. Eles me respeitavam. Minha vingança emocional estava completa. Eu não apenas limpei meu nome, eu me tornei a salvadora relutante da cidade que me expulsou. Eu superei a dor não me tornando como eles, mas mostrando que, apesar de tudo o que fizeram, eu era maior. E essa, eu descobri, era a vitória mais doce de todas.